Fala, campeões, tudo power? Bom dia, vamos para mais um PowerCast matinal, o PowerCast 8 hoje. Vou falar sobre o maior inimigo do emagrecimento. E não só do emagrecimento, mas ele é o maior inimigo das nossas vidas, da nossa saúde, posso dizer assim. Eu vou esperar só dar mais um tempinho pra galera chegando aí. Você que for chegando aí, sendo ao vivo ou replay, envie esse vídeo aí para mais pessoas, essa live, nessa aula, para as pessoas conhecerem qual é o maior inimigo da saúde delas e o quanto antes se livrar. Porque se você não entender que esse é o maior inimigo da sua saúde, você vai perder para ela rapidinho. Bom dia, Cabal, tudo bom, primo? Manda um abraço pra Andy. Esperar uns 2 minutinhos pra galera chegando aí. 7h35 a gente começa. Você tá treinando? Eu vejo que vocês estão participando sempre de algumas corridas, né? Show de bola isso aí. Esse inimigo aí você já não precisa se preocupar. Se você tá assistindo o replay agora aí, ó, ou você que tá aqui ao vivo, tem suspeita de quem é esse maior inimigo da nossa saúde? Chutem aí, comentem aí qual a opinião de vocês, qual é esse maior inimigo. Vamos lá, vamos dar luz aqui. Acho que ficou melhor. Vocês já beberam água hoje? Lembra de beber água, hein? É de extrema importância. Bom dia, Larissa, tudo bem? Esperar só mais um minuto pra galera chegar. Hoje eu vou falar sobre o maior inimigo do emagrecimento e da saúde também. Na verdade, ele é o maior inimigo da nossa saúde. Bom dia, Donizete, tudo bem? Bom dia, pastora Lili, tudo bem? Então vamos lá, acho que podemos começar já. Já passou uns 2 minutinhos. Então, gente, deixa eu dar 7h35, eu falei, né? Falar sobre já introduzindo aqui, né, que existe um grande inimigo, é o maior inimigo. Eu ouso a dizer que é o maior inimigo do emagrecimento, o maior inimigo da nossa saúde, até da nossa qualidade de vida, né? Que esse maior inimigo, ele é atrelado a uma informação que a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a quantidade de exercício que um ser humano tem que ter para manter a sua saúde é de 150 minutos de atividade moderada por semana, ou seja, 30 minutos por dia, ou 75 minutos de atividade intensa, de exercício físico intenso por semana, que dá mais ou menos uns 12 minutos por dia. Então, quem não faz essa quantidade de atividade física é considerada sedentário. E o sedentarismo é o maior inimigo do emagrecimento, é o maior inimigo da nossa saúde. Então, já começo revelando e eu vou provar a vocês com fatos que essa é uma verdade muito forte, né? Antigamente, nos tempos antigos, há anos atrás, a maioria, o cenário de trabalhos era tipo 10% dos trabalhos eram trabalhos que eram sedentários, né? Trabalhos sentados no escritório, que as pessoas passavam mais tempo sem se movimentar. Hoje mudou, principalmente depois da pandemia, né? Muitas empresas tiveram que, para não parar, né? Tiveram que optar pela modalidade de home office, e então hoje é o contrário, 10% só das profissões, dos trabalhos, né, são que exigem muito movimento das pessoas. Por exemplo, esse volume de atividade de física ali, porque tá fazendo movimento no trabalho, né, dentro da profissão. Bom dia, Vitor. Então, exige mais, né, ficou mais difícil da pessoa não ser sedentária, porque se no trabalho ela já 90% das profissões já fica sentado a maior parte do tempo ali, né? Acaba criando hábito, e aí na correria do dia, tipo, sai do trabalho, tem várias outras coisas para fazer, né? Quem tem família, filho, né, outras atividades,
e aí a maioria das pessoas não tem tempo para fazer atividade física. Vocês que estão aqui, vocês fazem tipo 30 minutos de exercício moderado por dia, caminhada, né, por exemplo, ou 75 intenso, né? Sempre as pessoas que não fazem sempre têm motivos para não fazer, e realmente existem motivos, né? Acorda cedo, vai pro trabalho, aí alguns estudam em trabalho, alguns têm filho, tem que levar o filho no colégio, tem que buscar, e acaba não tendo tempo. Mas na verdade a forma certa de falar não é nem falta de tempo, é falta de prioridade, né? É uma palavra, tipo assim, dura, mas é a verdade. Que, tipo, quando você não tem tempo para uma coisa, porque aquela coisa não é tão importante para você ainda, para você substituir e dar atenção a ela. Então, hoje, vocês que não fazem ainda, a partir de hoje eu quero te mostrar que isso merece uma atenção de vocês. Né? Tipo, você tirar 30 minutos para fazer uma caminhada, ou isso aí, parabéns, já vai começar. Ou fazer um treino, tipo, pra quem tem pouco tempo, você pode diminuir. Você não tem 30 minutos para fazer de forma moderada, você faz um treino intenso e é 12 minutos, né? Isso aí tem vídeos aí no meu Instagram, tem vídeos no meu canal do YouTube lá que dá pra você fazer, dá pra você iniciar o processo de sair do sedentarismo, entendeu? Por quê? Vou seguir a linha de raciocínio aqui, né, pra não perder. Aí, tipo, mudou esses 10% de antigamente. E aí, se a gente observar o nosso corpo, ele foi feito pro movimento, né? Nós temos o braço longo, nós temos articulações que são como se fosse... se a gente olhar para um robô, como se fosse a peça que permite ele fazer movimentos, né? Então, nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Nós temos pernas, né, as articulações também aqui, o joelho. E se nosso corpo fosse feito para ficar parado só aqui no computador, a gente não precisava dessa parte aqui, porque ficava só com o antebraço aqui, que era o suficiente para alcançar o teclado. A gente não precisava de uma perna tão grande, que era só para sentar, alcançar o chão, né? Se a gente fazer uma comparação dos nossos antepassados, né? Que não tinha tanta tecnologia, trabalhava na lavoura, tinha que sair, tinha que lavar roupa no rio, tinha que buscar água no rio ou na fonte, né? Cuidava da plantação, cuidava dos animais. E se for mais ainda lá atrás, na pré-história, morava em caverna, né? Tinha que caçar para sobreviver, caçar, pescar. Então, o nosso corpo foi feito para essa movimentação, para essa atividade, né? Para estar sempre ativo. Só que com o avanço da tecnologia, né, com o desenrolar, o progresso foi nos trazendo facilidades, né? Facilidades, né, de ter tudo na mão, controle remoto, não precisa nem levantar para mudar o canal, né? Delivery, você não precisa sair para comprar, você já pode pedir em casa. Então, isso foi trazendo facilidades para a correria do dia, mas dificuldade para você cuidar da sua saúde, dificuldade para você manter a vida ativa dessa forma, né? Bom dia, Eduardo. Então eu falo sempre facilidade entre aspas por causa disso. Tipo, ficou mais fácil para você comer um lanche, né? Porque você pede entrega em casa. Ficou mais fácil para você assistir a TV, você não precisa... Antigamente, na minha época, eu queria assistir um filme, eu tinha que ir na locadora alugar o filme, né? O DVD, já rolou fita cassete, mas na época já era DVD, alugar o DVD para assistir. Agora você tem o Netflix, você no controle ali, você pode escolher vários filmes, então você não precisa nem levantar do sofá. Ficou mais fácil, entre aspas, porque dessa forma aumentou o nível de sedentários. Você não se movimenta mais, então ficou mais difícil de você manter a qualidade de vida, manter sua saúde. Porque se você não precisa levantar para fazer nada, você fica acostumado a ficar sentado e acaba não priorizando o que você não enxerga que é mais importante. Então, a questão dessa mudança, dessa evolução, né? Se a gente pode dizer evolução por um lado, mas por outro lado involução, né? Que seria o contrário. E tem um médico que ele fala, acho que o Dr. Drauzio Varela, ele fala que o sedentarismo é o pai de todos os males, né? Que como a gente tem falado nessa série sobre emagrecimento, eu chamo ele do maior inimigo do emagrecimento,
e da nossa saúde também, de certa forma, né? E aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Por que ele é, eu digo assim, ó, que não, ele não é só o maior inimigo do emagrecimento, mas sim da nossa saúde. Porque com o sedentarismo, você acaba não só tendo essa dificuldade que eu falei, né, de cuidar da saúde, mas porque ela é o maior inimigo da saúde, porque ela traz doenças. Se, como eu falei, nosso corpo foi feito para movimento, ele foi projetado, criado para você estar sempre em movimento. Na época antiga, caça, pesca, né? Eu gosto sempre de fazer analogias para ficar mais fácil o entendimento. Uma coisa que todo mundo conhece, que um carro. Se você tem um carro, você pega seu carro e você deixa ele durante 6 meses parado lá no estacionamento sem funcionar o motor, sem mexer. Quando você funcionar o motor e sair, você deixa 6 meses, um ano, você acha que ele vai funcionar normalmente? Vai ligar, e se ligar, vai funcionar como funcionaria se estivesse ligando todos os dias? Com certeza não, né? Assim também é o nosso corpo. Se a gente não coloca ele para funcionar todos os dias, porque enquanto ele está em movimento, ele está se fazendo a própria manutenção, está lubrificando, né? Tá, com a analogia com o carro, o próprio combustível lubrifica as peças do motor, o movimento. Se até o próprio pneu, se fica muito tempo parado ali, ele perde a sua qualidade. Então, da mesma forma, o nosso corpo, se ele fica muito, quando você é sedentário, ele fica muito tempo parado, ele vai, além de perder a performance, né? Você vai perdendo mobilidade, vai perdendo flexibilidade, né? Alguns alunos meus do presencial já reclamaram que, tipo, quando ele começou a treinar comigo, como assim, confessou que ele não estava conseguindo nem mais amarrar o sapato sozinho, né? Então, por causa do sedentarismo, né? Não só a questão de estar acima do peso, mas acaba perdendo a mobilidade. Isso aí é um dos menores fatores, porque além disso você atrai doenças principalmente cardiovasculares, né? Ataque cardíaco, aumenta grandemente, gritante, né? O tamanho das chances que você aumenta, né? De ter essas doenças cardiovasculares, diabetes, uma série de, tipo, a maioria das doenças, né? As principais são as cardiovasculares, né? Você atrai câncer, né? Porque já foi comprovado que a prática frequente de exercício físico diminui grandemente as chances de você ter câncer. E a questão da osteoporose, que é causada com a fraqueza dos ossos, né? A falta de exercício físico, essas três são as principais, né? Doenças cardiovasculares, o câncer e a osteoporose. Mas, em geral, todas as doenças podem ser atraídas. Por exemplo, uma que eu posso explicar a vocês a causa de ter essa ligação com o sedentarismo, a hipertensão. Porque a hipertensão, a pressão alta, é quando os nossos vasos, o sangue tem dificuldade de bombear o coração tem dificuldade de bombear o sangue nos vasos. Aí se você ficar sedentário, você tá sem queimar caloria, você tá só consumindo. Aí você vai consumindo e você não vai gastar caloria, a caloria vai ficando acumulada dentro do nosso organismo. Consequentemente, os nossos vasos vão ficando mais rodeado de gordura, vai ficar difícil do sangue passar, o coração vai ter que se esforçar mais para bombear, isso vai te causar uma pressão alta, né, uma hipertensão, e aí como o seu coração precisa bombear mais forte e você não faz um treino cardiorrespiratório, o seu coração continua com a mesma, fica cada vez mais fraco, né, porque o que não se exercita fica fraco, e aí você vai ter que tomar remédio, vai ficar com pressão alta, e tem uma série de complicações que podem vir por causa disso. Então, quando você está com pelo menos aquela média que a OMS indica ali como não sedentário, né, que é 150 minutos de leve e moderado por semana, que dá uns 30 minutos por dia, ou 75 minutos de treino intenso por semana, que dá uns 12 minutos por dia, você não vai acumular essas gorduras, né, nos vasos sanguíneos, você não vai estar com o coração fraco, então a sua pressão vai estar
normal, né? 12/8, é 12/8, eu acho. Então, por que ela é o maior inimigo não só do emagrecimento, do sedentarismo? Ele, né? Mas também da saúde. Porque se você é sedentário, se você não está praticando, você pode não estar percebendo ainda, mas você está construindo doenças dentro de você. Você está construindo uma pressão alta, você está construindo possibilidade de ter ataque cardíaco, outras doenças, complicações cardíacas, né? Você pode estar construindo diabetes, pode estar construindo um câncer aí, você pode estar construindo osteoporose. Então você não existe a possibilidade de você não estar fazendo nada, né? Muitos entram nesse erro de, tipo, eu não faço nada, eu não tenho rotina, eu não tenho hábito, eu não estou construindo nada. Você sempre está construindo algo, você sempre tem um hábito. Se você não faz nada, você tem o hábito de fazer nada. Você tem a rotina de não fazer nada, de sentar e assistir Netflix, né? Se você não está construindo nada, você está construindo. Eu já te dei o exemplo agora aqui, não tá construindo. Falando de saúde, né? Se você não está construindo um corpo, se você não está construindo, né, uma saúde, você está construindo o contrário dela. Você está construindo doenças, porque a falta do exercício, a falta de estar construindo uma saúde, um corpo, vai atrair essas doenças. E a atividade física, com frequência, ela pode curar algumas doenças e tratar todas. Eu, por exemplo, eu fui curado de uma doença, uma doença que poderia se desenvolver numa pior, né? Que eu nasci com complicações respiratórias e eu, tipo, com facilidade eu cansava de ficar ofegante, tipo, aqui, ó, enquanto eu respirava, isso aqui ficava fazendo assim, ó, tipo, eu tinha que fazer tratamento com nebulização, sabe aquelas máquinas de nebulização? E os médicos indicaram aos meus pais para me colocar numa atividade física, né, de preferência que tivesse contato com a água, natação, que ajuda na mucosa. E eu comecei aos 4 anos com natação, aí fiz até os 6, aí aos 7 eu comecei karatê. E o engraçado é que eu posso ter uma pessoa como comparação, porque o meu primo também, né, nasceu com essas complicações. E a gente fazia junto esse tratamento de nebulização e tal. Só que com a minha prática frequente ali, natação, depois karatê, eu nunca mais parei de fazer atividade física. Tipo, eu parei de treinar karatê, com 11 anos eu parei de treinar karatê, aí eu comecei a treinar boxe, depois treinei kickbox, judô, jiu-jitsu, aí eu sempre tava fazendo arte marcial. Aí eu voltei a treinar karatê, aí continuei fazendo karatê, kickbox, jiu-jitsu. Então, tipo, por eu ter continuado, eu não me lembro com qual idade eu parei de fazer a nebulização. Vou perguntar minha mãe depois também, para saber. Mas eu não precisei mais fazer o tratamento com nebulização. E o meu primo, ele avançou, só que pro lado contrário, né? Ele passou a usar bombinha, ele desenvolveu asma, né? Então, a prática com atividade física, eu construí essa saúde, né? Na verdade, os meus pais, por indicação do médico. Eu não tenho mais dificuldade com cansaço, na verdade, pelo contrário, agora é difícil de eu cansar, né, quando eu estou treinando, é claro, porque não é uma coisa estática, é algo que você tem que estar sempre construindo e fazendo a manutenção. O fato dele não fazer essa construção, né, não sei se o médico não indicou, se os pais dele não tiveram como levar, ele construiu o contrário, construiu a asma, né? Ele construiu a asma e eu construí a boa saúde. Então, se você não existe esse fato de você não estar construindo nada, você está sempre construindo alguma coisa, ou propositalmente, ou sem perceber. É melhor, eu prefiro construir uma coisa de propósito, uma coisa que eu quero, né? Do que ficar quem e sem perceber construir uma coisa que com certeza não vai ser muito boa. Vocês concordam? Bom dia, Giovana, tudo bem? Paz? Olha só, aí eu tô falando sobre o maior inimigo do emagrecimento e da nossa saúde. Eu falei muita coisa aqui, eu vou deixar o replay salvo para você ver do início, tá bom? Vamos continuar aqui para não perder a linha do raciocínio, mas só para você entender que o maior inimigo do emagrecimento da nossa saúde é o sedentarismo. E se você não faz 150, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, se você não faz 150 minutos de atividade leve e moderada por semana, dá uns 30 minutos por dia. Ou 75 minutos de atividade intensa por semana, que dá uns 12 minutos por dia, você se encaixa no sedentarismo, né? O que é que você me diz? Você tem praticado esse volume de atividade física? Deixa eu olhar aqui o que eu anotei pra gente fazer, pra gente falar mais sobre a quantidade de vida, né? O sedentarismo, além de atrair essas atividades... Osmano, bom dia.
o sedentarismo, além de atrair essas doenças, esses problemas para a nossa saúde, ele também compromete a nossa qualidade de vida. Porque, como eu dei o exemplo lá do meu aluno, que ele falou que antes de treinar comigo, ele tinha dificuldade até para amarrar o cadastro, né? O cadastro. Imagine, você tem filhos, vocês têm filhos já, Larissa não tem, mas Lili e Giovana já tem filho. Imagine você não poder brincar com seus filhos direito. Digueu já tem filha também, né? Filha. Como é que tá ela, mano? Você não poder brincar com seus filhos direito, seu filho, pai, criança é cheia de energia sempre, né? Aí, pai, eu quero brincar, pai, me leva ali, me carrega e tal. E aí você não pode, você até tem vontade, mas não consegue. Você perde a qualidade de vida. Tipo, você de repente tem a família, uns amigos, seus amigos convidam para fazer um passeio, fazer uma trilha e visitar. Eu moro aqui em Jaraguá do Sul, né? Tem um Morro da Antena. E aí não é qualquer pessoa que consegue subir o Morro da Antena, porque é uma subida difícil, é íngreme, é longa, é uns 40 minutos de caminhada e caminhada intensa ali, né? Senão, se for caminhar lento ali, vai 1h30 ou mais. Mas aí imagine você perder esses momentos, perder essas experiências, né? Isso é falando do presente. Mas imagine pra mim o meu maior, não vou dizer o maior anseio, né? Um dos maiores, porque o maior anseio é fora daqui da Terra. Mas um dos meus maiores anseios é isso, ter que brincar com os netos que vão chegar ainda. Isso aí, faz parte dos meus anseios, que é ligado a isso, que é tipo chegar pelo menos aos 100 anos bem, treinando jiu-jitsu, batendo nos novinhos, né? Curtir os netos, bisnetos, entendeu? A qualidade de vida vai na longevidade, né? Tipo, você chegar à terceira idade, né? E não ser, tipo assim, um fardo para os seus filhos, um fardo para outras pessoas, né? Você ter a vida ativa. Tem um vídeo muito bom, eu vou ver se eu encontro para postar aqui. Foi um amigo meu que postou alguns anos atrás, ele também é educador físico, a tela tá dividida no meio assim, e aí começa vindo, dá pra ver duas rodas assim rodando, né? Tipo, não dá pra perceber do que é, mais uma roda assim de pneu parecendo de bicicleta, e de fato na metade da tela é uma bicicleta e vai mostrando um idoso andando de bicicleta, na outra metade é uma cadeira de rodas, um idoso sendo empurrado por alguém dentro do hospital. E aí nessa cena vai passando várias cenas, né, vários cenários ali comparando o idoso que era ativo e o idoso que era sedentário. Tipo, ele sendo levado para cama, ele sendo levado para tomar banho, e o outro fazendo atividade, correndo. Então, a qualidade de vida. Qual dessas duas realidades você quer daqui a alguns anos? Eu acredito que todo mundo aqui não quer ser empurrado na cadeira de rodas, ter que ter ajuda para comer, para tomar banho, né? A gente não dá tanto valor porque não percebe o quanto é bom ter a nossa independência de se mexer, de fazer as coisas. Mas a minha esposa passou por uma experiência ela teve um cálculo renal, ficou preso no canal urinário dela, ela teve que fazer uma cirurgia e ela teve que ficar alguns dias em total repouso, né? E ela percebeu que é muito ruim não poder fazer as coisas e tal, né? Deus até usou aquele momento para fazer ela entender algumas coisas, né? Aceitar ajuda e tal, mas isso serviu para ela entender, valorizar a dependência dela. Pô, isso veio aqui na cabeça até agora, antes dela assistir o replay, eu vou falar com ela pra focar ainda mais, né, fortalecer ainda mais a ideia da importância de estar praticando atividade física com frequência, né? Se você quer ter uma qualidade de vida, não quer ter um limite, né, ter um prazo de validade, porque o sedentário tem um prazo de validade. Vai chegar uma idade que, tipo, ou por causa do excesso de peso, ou por causa da falta de mobilidade, que são causas do sedentarismo, ele vai ter que depender de outras pessoas, não vai poder fazer mais. Progressivamente, gradativamente, ele vai perdendo liberdade. Vai perder liberdade de subir escada, perder liberdade de fazer certos passeios, vai perder liberdade de tomar banho sozinho, de se alimentar. Então, por isso, esse é o maior inimigo da nossa saúde, do emagrecimento da nossa saúde. Vamos ver aqui, ó, tá chegando quase no final. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui, eu faço um script só pra não... as ideias. E aí, tipo, eu anotei aqui objeções. Sempre que, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, que ouve, tipo,
Mande essa, se você conhece alguém que é sedentário, mande essa live pra ele assistir. Mas quando chega ou um amigo, um parente, um médico fala pra ele praticar atividade física porque ele tem que sair do sedentarismo, aí vem inúmeras objeções. Ah, porque eu acordo cedo, tenho trabalho, tenho isso, tenho aquilo, né? Vai ter inúmeras objeções. Só que, tipo assim, sinceramente, se a gente parar pra olhar assim, por exemplo, eu pratico atividade física com frequência, e eu conversando com a pessoa, ela fala assim, a me explicar os motivos, eu não faço por causa disso, porque eu trabalho, estudo, tenho que fazer isso e aquilo, né? Eu vou falar, pô, é difícil, né? É realmente difícil, sabe? Não tem como encaixar e tal, né? Mas, se eu consigo encaixar, você também encaixa, entendeu? A pessoa, quando entende a magnitude da importância, né? Eu posso usar dois fatores. Ou a importância de fazer, ou a importância de não fazer. Né? Ou a consequência de não fazer, melhor dizendo. Ela vai dar um jeito. Né? Por exemplo, queria criar o hábito de ler há uns 4 anos atrás. Uns 4 anos. Eu tinha parado de ler e tal, eu queria criar o hábito. Eu não tinha tempo. Eu passei a dormir menos. Eu acordava meia hora, comecei com 30 minutos, acordava 30 minutos mais cedo e eu trabalhava, na época CLT, eu trabalhava primeiro turno. E aí começava às 5 da manhã e eu tinha que acordar 4. Aí eu passei a acordar 3h30 porque eu queria ler. Eu entendi a importância que nossos resultados de hoje, por exemplo, eu fiz um dia numa live, se você fizer assim, né, tipo, tem um Bom Dia Grace, Paulo Vira, que sempre faz isso nas lives dele, nas palestras e tal, e você apertar na sua cintura assim, ó, fizer assim, você vai ver uma gordura, né? Essa gordura aí ele fala, cada um tem a gordura que merece, cada um tem a barriga que merece. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, essa gordura aí é resultado de seus hábitos. Então eu entendi que a leitura era um hábito que iria me levar a um resultado que eu queria. Então eu passei a acordar 30 minutos mais cedo. Eu sacrifiquei 30 minutos do meu sono, depois passei a sacrificar 1 hora, porque eu queria alcançar aquele resultado e eu sabia que o problema era meu. Não tinha tempo, o problema era meu. E se eu queria ter aquele resultado, eu que tinha que resolver o problema. Então, para essas pessoas, né, quando você tiver, você já está ouvindo agora, né? Mas quando você chegar para outra pessoa, eu acredito que agora hoje você aqui mudou de ideia, vai deixar de ser sedentário, agora é sedentário. Mas quando você chegar para uma pessoa e tipo tentar aconselhar, né, isso, e a pessoa der essa desculpa, essa historinha de que não tem tempo, né, você tem que, tipo, infelizmente você tem que falar claro, a verdade dura mesmo, que liberta, né? Que dói, mas liberta. Que o problema é dela, ela que tem que resolver o problema se ela quiser mudar o resultado. Se ela não quiser chegar com 60 anos, 50 ou até menos já dependendo dos outros, tendo que ter ajuda para tomar banho, tendo que ter ajuda para se alimentar, para levantar, né? E todos esses fatores, poder morrer cedo com um ataque cardíaco, não desfrutado da família, dos filhos, dos netos, né? Tem que resolver o problema, sacrificar alguma coisa. Eu sacrifiquei 1 hora do meu sono porque eu entendi que a leitura iria me levar para um resultado que eu queria. E é isso que a gente tem que fazer. A vida é essa, a gente tem que ser protagonista das nossas vidas. Se a gente deixar, como eu falei no início, se a gente deixar a vida levar, como aquela música de Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, você não vai estar sem fazer nada, você não vai estar sem construir nada, você não vai estar sem hábito, mas você vai estar construindo sem perceber coisas ruins, né? Falta de saúde, falta de qualidade de vida, né? Resultados ruins, barriga grande, né? Então, a gente tem que sacrificar, tem que parar de contar desculpa, parar de contar história, entendeu? Solução, tem que encontrar solução, priorizar, ver o que é prioritário para você, ver qual é o resultado que você quer, né, alcançar e procura criar um hábito que te leve a esse resultado. Eu não me limito a ensinar exercícios aos meus alunos, eu ajudo eles a criar hábitos, né, para alcançar, né, os objetivos deles. Então, gente, para concluir, né, eu acho que eu falei tudo aqui que eu tinha anotado pra gente falar, né, assim. Então, para concluir, eu queria deixar essa mensagem para vocês aí, né, de ativacional, né, que é tipo, pense bem aí depois da live, pare e pense qual é o resultado que eu quero ter, né, qual é o meu objetivo. A gente tá falando de emagrecimento aqui, se for emagrecimento, né, mas se aplica para qualquer outro.
Eu, por exemplo, eu entendi o exemplo da leitura para eu mostrar para vocês que serve para outra coisa também. A minha leitura é porque quando eu casei, eu via que eu sabia muito pouco sobre controle financeiro, sobre dinheiro, eu sabia muito pouco e eu falei, pô, a vida de adulto casado é bem mais difícil, eu vou ter que aprender, senão eu vou falir a empresa ali, que o casamento é como se fosse uma empresa. E aí eu falei, eu tenho que aprender rápido. Aprender rápido porque senão, além desse risco de falir, a gente sabe que um dos maiores causadores de divórcio é dificuldades financeiras. Então eu entendi que eu não queria ter esse resultado de divórcio, de falência. Então eu entendi que era obrigação minha, problema era meu porque eu não tinha tempo para ler, para aprender aquilo. Então eu sacrifiquei horas de sono, porque era melhor sacrificar horas de sono do que sacrificar meu casamento, do que sacrificar, né, a minha vida financeira ali. Então, se você tá com a gordura em excesso, aí está acima do peso, ou tá sedentário, até porque existem os falsos magros, né, que são ectomorfos, que não engordam, mas se estão sedentários, estão construindo, né, doença cardiovascular, estão construindo diabetes, estão construindo hipertensão, câncer. Você precisa tomar a caneta lá da sua vida, ó. Deus projetou, mas você que direciona com as suas decisões, com os seus hábitos. E sacrificar o que tem que sacrificar. Olha no seu tempo ali, não tenho tempo porque. Olha se tudo que você está fazendo realmente faz sentido, se é prioridade, e coloca a sua prioridade, a sua saúde prioridade, a qualidade de sua vida na sua prioridade e encaixa ele no seu dia. Tem dificuldade de fazer, faz logo de manhã, que aí passa o restante do dia endorfinado, não vai ter desculpa de tô cansado para não fazer. Acorda logo cedo e faz. Tá bom? Tem uma... Joel J fala sobre uma sequência de prioridades para ele. Ele resumiu, né, que é primeiro saúde, depois família, depois trabalho. Porque sem saúde, você não vai poder cuidar nem desfrutar da sua família, nem do seu trabalho. Então a saúde é em primeiro lugar. E eu falo saúde sempre de forma integral, né, não só a saúde física. Né, que a saúde para mim não. A OMS diz que a saúde é ausência de esqueci a palavra. Não é comorbidades não, mas a ausência de doenças é o bem-estar físico, emocional e social. Resumindo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde não é só a ausência de comorbidades, melhor dizendo, mas sim um bem-estar físico, social e emocional. Então a saúde não é só física, a saúde é espiritual, é emocional, é física. Então a sua saúde tem que ser a sua prioridade. Bom dia, Isabela, tudo bem? A gente já está finalizando aqui, mas eu vou deixar o replay. Assista, que está muito legal. Eu contei qual é o maior inimigo da nossa saúde, do emagrecimento. Tá bom? Então, gente, eu abracei essa sequência de valores para mim, de prioridades, né? Primeiro saúde, depois família, depois trabalho. Então pensem nisso. E aí, gostei das que já disseram, Larissa, Lili e Giovana também vai sacrificar, né? Vai criar agora o hábito pra sair do sedentarismo. E eu já acho que já vou contar pra vocês um segredo. Dia 18 vai ter uma novidade, vai ter um aulão que eu vou falar, revelar alguns segredos que tem alguns alunos meus que conseguem queimar em média 10 quilos em 30 dias, né, do início. Então, dia 18 de agosto aí, fiquem ligados que vai ter um aulão, eu vou começar a divulgar para vocês que querem criar esse hábito, tá bom? Tamo junto, espero vocês amanhã às 7h30 para mais um PowerCast matinal. Fiquem com Deus, obrigado a vocês que ficaram até o fim aqui e seja power. Quando eu falo power, é acima da média. A média hoje é sedentários. Se você sair do sedentarismo, criar o hábito, você já vai estar subindo, saindo da média, tá bom? Seja power, tamo junto, espero vocês amanhã, 7h30,